Você acorda numa manhã ensolarada de verão. O céu está azul e você pode sentir o cheiro do pão fresco sendo assado na padaria da esquina, ouvir o barulho das carroças nas ruas de pedra, ver as pessoas rindo e cuidando dos seus afazeres normalmente. Tudo parece perfeito, mas em menos de 24 horas, absolutamente tudo isso vai desaparecer. Toda a sua cidade, seus amigos e sua família, tudo enterrado sob metros de cinzas vulcânicas em questão de horas. No vídeo de hoje você vai conhecer as últimas horas de Pompeia antes de uma das maiores tragédias da história antiga. Estamos no ano 79 d.C. Pompeia é uma cidade próspera no sul da Itália, perto de Nápoles. Com cerca de 15 mil habitantes, ela é um verdadeiro centro comercial do Império Romano. Ruas pavimentadas, casas luxuosas com afrescos coloridos nas paredes, termas públicas, teatro e até arena para gladiadores. Pompeia tem tudo. A cidade fica aos pés do Monte Vesúvio. Mas é aqui que está o detalhe que mudaria tudo. Os pompeianos não sabiam que o Vesúvio era um vulcão. A última erupção tinha acontecido há mais de 1800 anos, tanto tempo que isso tinha virado uma lenda. Para eles, o Vesúvio era apenas uma bela montanha coberta de vinhedos e bosques. Nos anos anteriores a 79, a região vinha sendo sacudida por pequenos terremotos. Em 62, um terremoto forte tinha danificado muitos edifícios. 17 anos depois, em 79, a cidade ainda estava sendo reconstruída. Mas ninguém ligou os pontos. Ninguém imaginou que aqueles tremores eram avisos de algo muito pior que estava por vir. Vamos para a manhã de 24 de agosto de 79. Era um dia quente de verão. Tecnicamente, tinha acabado de ocorrer a Vulcanália, que era um festival romano em homenagem ao deus Vulcano, o deus romano do fogo. A ironia dessa data não passou despercebida pelos historiadores. Nas ruas de Pompeia, a vida segue o seu ritmo normal. Os padeiros acordam antes do amanhecer para preparar o pão do dia. Nas tabernas, os donos começam a preparar a comida e vinho para os clientes. Crianças brincam nas ruas. Fora da cidade, nas vilas ao redor do Vesúvio, camponeses cuidam das suas vinhas e oliveiras. Ninguém percebe, mas há sinais. Sinais pequenos que seriam óbvios para nós hoje, mas que eram invisíveis para eles. Alguns poços começam a secar. Animais agem de forma estranha, inquietos como se pressentissem algo. Há relatos de que algumas aves migratórias deixaram a região dias antes. Pequenos tremores continuam acontecendo, mas isso já era comum há anos. Por volta das 10 horas da manhã, algumas pessoas mais atentas notam algo estranho. Uma fina coluna de fumaça ou vapor saindo do topo do Vesúvio. Mas não é nada demais, eles pensam. Talvez apenas uma nuvem passageira. Por volta de 1h da tarde, o mundo muda para sempre. Uma explosão ensurdecedora rasga o céu. O topo do Monte Vesúvio literalmente explode. Uma coluna gigantesca de cinzas, pedras e gases superaquecidos é lançada a mais de 30 km de altura no céu. Para você ter uma ideia, isso é 3 vezes a altura em que os aviões comerciais voam hoje. E essa coluna é tão grande e tão massiva que pode ser vista a centenas de quilômetros de distância. Em Pompeia, o pânico é imediato. As pessoas saem das suas casas, olham para o céu e veem aquela coluna monstruosa de cinzas bloqueando o sol. Em pouco tempo, fica um escuro assustador, quase de noite. O som não para e é muito alto, parecendo um monte de raios sem fim por todo lugar. E então começa a cair pedra-pomes. São pequenas rochas porosas, leves, quentes, que começam a chover sobre a cidade. No início são do tamanho de ervilhas. As pessoas tentam se proteger com almofadas, panos ou qualquer coisa que tenham. Alguns correm para dentro das suas casas e outros tentam fugir imediatamente. A decisão de ficar ou fugir é literalmente uma questão de vida ou morte. E ninguém sabe qual é a escolha certa. Testemunhas contam que muitos pompeianos inicialmente não entenderam a gravidade da situação, e eles nunca tinham visto algo assim. Vulcões eram conceitos distantes, coisas de outras terras.
Alguns ficaram em casa, acreditando que estava seguro e que a tempestade logo passaria. Já outros foram mais espertos e juntaram seus pertences mais valiosos e tentaram fugir pela porta marinha ou por outras saídas da cidade. À medida que as horas passam, as pedras pomes ficam maiores, do tamanho de nozes, e depois do tamanho de ovos. Elas se acumulam nas ruas a uma velocidade assustadora, cerca de 15 centímetros por hora. Os telhados começam a desabar sob o peso. O som das telhas quebrando e vigas cedendo se mistura com os gritos das pessoas e o barulho da erupção. A temperatura sobe, o ar fica denso, difícil de respirar, carregado de gases e partículas que queimam os pulmões. Pessoas tossem, sufocam, cobrem o rosto com panos úmidos tentando filtrar o ar. A 30 quilômetros dali, em Miseno, do outro lado da Baía de Nápoles, está Plínio o Velho, um famoso almirante e escritor romano. Ele observa a estranha nuvem se formando e, curioso como sempre, decide investigar. Ele é um naturalista, um estudioso da natureza, e esse fenômeno é fascinante demais para ele ignorar. Com ele está o seu sobrinho Plínio o Jovem, de apenas 17 anos, que anos depois escreveria 2 cartas detalhadas sobre o evento para o historiador Tácito. Essas cartas são o único relato de uma testemunha que sobreviveu e são absolutamente essenciais para entendermos o que aconteceu naquele dia. Plínio o Velho deixa o seu sobrinho em casa e comanda uma frota em direção ao Vesúvio para observar de perto e possivelmente ajudar na evacuação das pessoas. Plínio conseguiu navegar perto da costa, mas as condições eram terríveis. Pedras pomes caem no mar, a água está agitada, a costa está coberta de cinzas. Ele desembarca na vila de um amigo e tenta acalmar as pessoas ao redor, mostrando calma e até tomando um banho e jantando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro devia estar preocupado. Durante a noite, a situação piora e o ar fica irrespirável. As pessoas amarram travesseiros na cabeça para se proteger das pedras que caem. A escuridão é total. Plínio Velho, com 55 anos e possivelmente com problemas respiratórios, não aguenta. Na manhã seguinte, ele é encontrado morto na praia, provavelmente asfixiado pelos gases vulcânicos. O escritor e naturalista se torna uma das milhares de vítimas do Vesúvio. De volta a Pompeia, a situação é desesperadora. É noite agora, mas ninguém consegue ver a diferença entre dia e noite. Tudo está escuro, iluminado apenas por relâmpagos dentro da nuvem de cinzas e pelo brilho vermelho da lava e das tochas incandescentes sendo expelidas do vulcão. A camada de pedra-pomes nas ruas já tem mais de 1 metro de altura em alguns lugares. Andar é quase impossível. Muitas casas desabaram, famílias inteiras estão presas sob os escombros. Outras se refugiam em porões, em estruturas que parecem mais sólidas, e elas estão rezando para que a tempestade pare. Mas a tempestade não para, e está prestes a ficar muito pior. Por volta de 1h da madrugada do dia 25 de agosto, cerca de 12 horas após o início da erupção, a coluna de cinzas e gases que subia no céu começa a colapsar. Ela é pesada demais para se sustentar. E quando ela desaba, libera algo absolutamente aterrorizante: fluxos piroclásticos. Um fluxo piroclástico é uma avalanche de gases superaquecidos, cinzas e rochas que desce a encosta de um vulcão a velocidades que podem ultrapassar 700 km por hora. E a temperatura poderia chegar a até 1000 graus Celsius. O primeiro fluxo piroclástico atinge Herculano, que era a cidade vizinha ao norte de Pompeia. Em segundos, toda a população que ainda estava lá é incinerada. Centenas de pessoas que tinham se refugiado em arcos de pedra perto da praia são mortas instantaneamente. Pompeia está um pouco mais longe, então os primeiros fluxos não chegam lá ainda, mas eles estão vindo. Nas primeiras horas da manhã, uma série de 6 fluxos piroclásticos desce do Vesúvio e varrem tudo à sua frente. O quarto fluxo finalmente alcança Pompeia. Para quem ainda estava vivo na cidade, não há mais escape. O fluxo se move rápido demais.
Mesmo aqueles que tentam correr são alcançados em segundos e a temperatura mata antes mesmo do impacto físico. As pessoas morrem instantaneamente, seus corpos congelados em posições que mostram seus últimos momentos. Alguns tentando se proteger, segurando seus entes queridos ou tentando fugir. Um cachorro amarrado com corrente morre tentando subir mais alto para escapar das cinzas. Ao amanhecer de 25 de agosto, já não existe mais Pompeia. A cidade está enterrada sob 4 a 6 metros de cinzas e pedra-pomes. Onde antes havia ruas pavimentadas, agora há apenas um deserto cinzento. O Vesúvio mudou de forma. O seu topo foi destruído pela explosão. Os sobreviventes são aqueles que fugiram nas primeiras horas da erupção, quando ainda era possível escapar. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas morreram em Pompeia e nos arredores, mas esse número pode ser ainda maior. Muitos corpos nunca foram encontrados. Nos dias seguintes, a cinza cobre toda a região, caindo sobre Nápoles e é carregada pelos ventos até Roma, a mais de 200 quilômetros de distância, onde o céu escurece e as pessoas ficam aterrorizadas sem saber o que está acontecendo. Nos meses e anos que se seguem, alguns sobreviventes tentam retornar para recuperar seus pertences. Eles cavam através das cinzas e tentam encontrar as entradas das suas casas. Mas a maior parte da cidade permanece intocada sob metros de material vulcânico que endurece como cimento. E então, Pompeia é esquecida, completamente esquecida. Por mais de 1.600 anos, Pompeia ficou enterrada. Até que em 1748, durante escavações para a construção de um palácio, trabalhadores encontraram paredes pintadas e objetos antigos. Naquele momento, eles tinham encontrado Pompeia. As escavações começaram e revelaram algo extraordinário, uma cidade romana perfeitamente preservada. A vida cotidiana de 79 d.C. estava ali, congelada no tempo. Durante as escavações, arqueólogos encontraram cavidades estranhas na cinza endurecida. Um arqueólogo chamado Giuseppe Fiorelli teve uma ideia: encher essas cavidades com gesso. O resultado foi chocante e emocionante. Os moldes revelaram as formas exatas das pessoas no momento das suas mortes. Hoje podemos ver esses moldes em museus. No dia 24 de agosto de 79, esses pompeianos acordaram em uma manhã normal, sem saber que tinham apenas algumas horas de vida.